Amigos e amigas, vamos resolver mais um problema do Project Euler em C. E o problema de hoje vai ser o problema número 3, maior fator primo. Pois bem, o enunciado é bem curto. Ele diz que os fatores primos de 13.195 são 5, 7, 13 e 29. E ele pergunta qual é o maior fator primo desse número gigantesco. Pois bem, a coisa interessante de números primos, que são números que são divisíveis só por 1 e por ele mesmo, né? É que todo número composto todo número pode ser fatorado numa multiplicação de números primos. Então, você tem uma multiplicação única de números primos que vão dar esse outro número, né? Então, esse 13.195 sempre pode ser fatorado nesses números primos aqui. E esse outro número também vai ser fatorado em uma determinada quantidade de números primos. E essa fatoração é única, né? Essa multiplicação desses números primos é sempre única. E aí tem várias coisas interessantes sobre números primos em teoria dos números e matemática. E tem dezenas de algoritmos interessantes para situações diferentes, para achar fatores primos de um número e para saber se um número é primo, esse tipo de coisa. É um buraco sem fim, se você quiser procurar mais sobre isso. Mas hoje a gente só vai precisar do que eu acho que é o algoritmo mais simples possível para você fatorar um número composto, ou primo, né? Fatorar um número. E, bom, vou mostrar para vocês que eu acho que esse algoritmo é mais fácil de mostrar como ele funciona do que realmente explicar, né, abstratamente. Então, vamos partir lá para o nosso código de novo. E aí eu vou fazer como todas as vezes. Vou copiar aqui o ID e o nome do problema e criar um arquivo .c que vai conter nossa solução. E a gente vai começar, como sempre, com hello world. A gente vai ter um printf, hello world, nova linha. E aí a gente vai incluir standard.io para as funções de entrada e saída. E aí a gente vai compilar o nosso programa usando cc como sempre. Compilado e rodar. Hello world, exatamente como a gente esperava. Muito bem. Como vai funcionar então esse algoritmo para a gente fatorar um número primo? Vamos começar copiando aqui o nosso exemplo. E aí tem uma mágica de LaTeX aqui na página do Project Euler, então a gente precisa copiar de uma maneira esquisita. Eu vou botar ele numa variável n. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai basicamente percorrer todos os números começando pelo 2 e ver se esse número divide o nosso n. E se ele dividir, aí a gente vai realmente dividir o nosso n pelo número, então o nosso n vai diminuir pelo aquele fator, ele não vai ter mais aquele fator, e aí a gente vai continuar a nossa busca a partir dali, até que a gente ache todos os fatores. E aí a gente pode mostrar mais ou menos por que isso funciona, por que isso acha fatores primos e não fatores compostos. Mas vamos começar com uma outra variável aqui, p, que vão ser os nossos fatores primos. A gente pode chamar de f ou qualquer coisa assim. E aí a gente vai fazer um while. Acho que o melhor caso aqui é o while, não o for. A gente vai ver enquanto o nosso n não é 1. Então, enquanto esse número n não é exatamente igual a 1, porque o que a gente vai fazer? A gente vai dividir todos os fatores desse número aqui, até que ele não tenha mais nenhum, e aí o que vai sobrar é identidade da multiplicação, número 1. Então, enquanto o número não for igual a 1, ele ainda tem algum fator, a gente vai continuar procurando. E aí, o que a gente vai fazer? Justamente ver, bem parecido com o que a gente fez nas outras soluções, a gente vai checar se n é divisível por p. E aí isso aqui é a forma da gente checar se n é divisível por p, se o n módulo p é igual a 0. E tem explicações melhores de por que isso funciona nos outros episódios. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai printar esse nosso p, para a gente saber que ele é um fator, e a gente vai fazer exatamente dividir o n por p e botar nessa variável n. Então, n antes é 13.195,
Quando a gente achar o primeiro fator dele, que vai ser 5, vamos usar aqui o Python como calculadora. Como a gente viu aqui, ele explicou que os fatores são esses, então a gente sabe que o primeiro fator é 5. Se a gente dividir esse número por 5, dá 2.639. Então, a gente vai botar exatamente 2.639 na variável n. Mas, se o número não for divisível por p, a gente vai fazer uma coisa muito simples também. A gente vai só aumentar p por 1. A gente vai incrementar p. A gente vai chegar o próximo número, sem nenhuma mágica. Então, por que... Vamos compilar e rodar para vocês verem que esse algoritmo já retorna para a gente os fatores primos do número que a gente quer. E como ele funciona? Vamos percorrer o código, vamos executar o código aqui na nossa cabeça para ver como realmente está acontecendo isso. Pois bem, vamos começar pelo 2. A gente sabe que o 2 não vai ser um fator primo desse número, n, então a gente não vai cair nesse caso aqui. Isso aqui vai ser falso, a gente vai cair no caso do else. Então a gente vai aumentar o nosso p para ser p mais 1, que é 3, porque o nosso p é 2. No caso, 3 também não é um fator primo de 3.195. Então a gente vai cair aqui nesse caso de novo, a gente vai para 4. 4 nem é um número primo, então nunca que a gente vai entrar no caso em que n vai ser divisível por um número que não é primo. E eu posso explicar um pouco mais porque que isso não vai acontecer, mas isso não vai acontecer. 4 também não. Bom, a gente sabe que 3.195 não é nem divisível por 2, quanto mais por 4, porque teria que ser divisível por 2 duas vezes. Então isso não vai acontecer de novo. Vamos prosseguir para o 5. Então vamos cair aqui de novo, 5. E aí a gente vai ver que ele realmente é divisível por 5. É a primeira vez que a gente vai entrar nesse caso aqui. Quando a gente entrar nesse caso aqui, a gente vai dividir o nosso n. Então vou entrar aqui com Python de novo, como calculadora. A gente vai dividir o nosso número aqui por 5. E aí a gente vai botar 2.639 no lugar de n. Nesse momento, a gente não vai incrementar o nosso p. A gente vai continuar p com 5 para o caso em que o número tem mais de um divisor 5. O 5 aparece várias vezes na fatoração. Você tem fatores primos que aparecem diversas vezes. Para a gente tirar esses fatores todas essas vezes. Não é esse o caso, então a segunda vez que a gente rodar aqui vai ser com 5 de novo e com n igual a 2.639. E nesse caso não vai ser divisível, né? Porque termina com 9, não é múltiplo de 5. Então a gente vai para o número 6. Esse vai ser o nosso próximo fator que a gente vai checar. Número composto nunca vai dar certo, então vamos para o 7. E aí quando a gente chegar no 7, a gente vai ver que agora a gente vai ter 377 no nosso n. A gente vai fazer isso de novo, né? E assim por diante. A gente vai checar todos os números até a gente basicamente passar por todos esses fatores. E aí, quando a gente passar por todos esses fatores, a gente vai dividir esse número 13.195 por cada um dos seus fatores e no final só vai restar 1. E além disso, o nosso p vai ser exatamente o maior fator. Então, se eu mover o código de printar para depois do nosso loop e rodar, vai sobrar só o 29, que é o maior fator. Esse momento vai ser o momento que a gente vai sair do loop. Agora, por que esse algoritmo acha os fatores primos se a gente na verdade, não tem nada sobre números primos nesse algoritmo? A gente está checando todos os números. A gente poderia até ter um algoritmo talvez mais eficiente se a gente, ao invés de checar todos os números e só incrementar p por 1, a gente estivesse achando o próximo número primo de certa forma e testando ele. Talvez isso aí funcione melhor ou pior, mas nesse caso a gente nem precisa fazer isso, porque os números compostos nunca vão funcionar. Vamos lá, por quê? Digamos que a gente tem um número, 12. Vamos começar aqui pelo 12, vamos rodar o código de novo, vamos mover o print aqui para printar todos os fatores P. Agora a gente tem 2, 2 e 3, ok? Esses são os fatores 12, porque 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Por que a gente não vê, por exemplo, 4 ou 6 aqui? É justamente porque quando a gente... Vamos lá, a gente está no 2. A gente vai dividir esse 12 por 2, ok? Então a gente tirou o primeiro fator, vai sobrar 6. A gente tirou o primeiro fator 2.
E a segunda vez que a gente rodar pelo loop, a gente vai tirar o outro fator 2, vai sobrar só o 3. Então, mesmo se a gente chegasse a tentar o 4 eventualmente, por exemplo, um número talvez ainda maior, se a gente multiplicar isso aqui por 5, vamos lá. A gente ainda não vê o 4 aqui, apesar da gente ter passado por ele, porque a gente já tirou os fatores 2 antes. Quando a gente faz essa divisão aqui, a gente está retirando esses fatores primos, tal que a gente não vai ver os números compostos que são feitos por esses fatores primos que a gente já tirou antes. Basicamente, a gente vai passar pelos números primos primeiro, e não tem como a gente está retirando esses fatores enquanto a gente divide, não tem como a gente chegar no número composto, por exemplo, 4 ou 10, por exemplo, nesse caso também, porque a gente já passou pelos fatores de 4, a gente já passou pelos fatores de 10 e a gente retirou nessa divisão aqui. Então, quando a gente fizer essa checagem, não vai acontecer. Então, essa é a mágica, talvez, desse algoritmo. Por isso que ele acha os números, os fatores primos. Agora a gente está bem perto, né, do nosso resultado. Vou tirar esse print aqui de novo, vou mover ele aqui para depois do loop. E vou preencher o nosso n com o nosso número, o número que a gente realmente quer saber, os fatores primos. Mas se eu rodar, ou melhor, vou só compilar o código aqui e vocês vão ver que tem um aviso. E isso é uma das coisas interessantes sobre C, que é diferente de outras linguagens como Python, por exemplo, que C não tem, dentro da linguagem em si, números inteiros de tamanho arbitrário. Você não tem, você tem limites para os números que você está utilizando. Então, nesse caso aqui, o que ele está querendo dizer é que tem um overflow na conversão de long int para int, quando a gente bota o nosso n aqui. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer justamente que esse número aqui é grande demais para caber numa variável int. O int em C não é o suficiente para caber esse número aí. Agora, como é que a gente saberia isso, além desse aviso, né? Bom, se você sabe um pouco de números binários e um pouco de representação de números na máquina, de maneira geral, você tem uma determinada quantidade de bits que você usa para representar um número. E um número do tipo int, normalmente nas arquiteturas que se vê mais comumente, né, você vai ver que você vai ter que o int tem 32 bits. E como ele é um número com sinal, ele pode ser negativo ou positivo, na verdade você tem 31 bits além do bit do sinal. Você tem um bit que vai representar o seu sinal, você tem 31 bits para representar o seu número, e como tem um pouco de desbalanceamento, você só tem um zero, enfim. O número máximo que você pode representar com um int em C é 2 elevado a 31 menos 1. Esse que é o máximo que você tem para um int. E em C tem até uma biblioteca, né, um include, que tem esses limites, né, se eu não me engano, é o limits.h. Se a gente ver aqui um page, não é aqui, mas enfim, tem um lugar para você ver esses limites. E aí, justamente, se a gente chegar aqui, esse número, que é 2 elevado a 31 menos 1, esse número que a gente quer checar é maior do que 2 elevado a 31 menos 1. Então, realmente não cabe num int. E para resolver isso, nesse caso, felizmente é bem simples, a gente pode usar um long int, que na minha máquina, na minha arquitetura, tem um tamanho de 64 bits. Então vai ser uma coisa parecida, em vez de ser 64 vai ser 63, mas cabe um número muito maior do que esse aí que a gente quer checar. Então isso basicamente vai resolver o nosso problema aqui. Mas tem bastante coisa interessante por trás disso também, até porque essas coisas de a variável do tipo int tem tamanhos diferentes, e a especificação de C diz que tem determinados limites que você pode ter para estar de acordo com a especificação, e aí depende da máquina que você está compilando, porque tem máquinas que o int pode ser menor ou maior. No final das contas,
Se você já ouviu, por exemplo, que o seu processador é de 32 bits ou de 64 bits, isso também está relacionado de certa forma, mas a gente não precisa entrar em todos esses detalhes. O que importa aqui é que agora a compilação vai funcionar e se a gente rodar o código, a gente vai ter a nossa resposta finalmente. E um adendo interessante é que se você está numa máquina com Linux e com, acho que no Core Utils, que geralmente você deve ter, existe um comando chamado factor, que você pode só passar um número para ele, e eu vou passar esse número aqui que a gente está usando. Deixa eu copiar aqui. E ele fatora o número para você. Então a gente na verdade não precisa nem escrever um programa em C para fazer isso. Já tem um comando que faz isso para você. Mas a gente fez aqui nossa solução e agora a gente pode tentar. Bom, certamente está correto, porque a gente checou aqui com esse programa Factor, mas só por desencargo de consciência tá aí. Resolvemos mais um problema. Então espero que isso tenha sido interessante para alguém. Forte abraço.